Fala galera, tudo certo? Você está no canal Posso Faltar Só Essa? Eu sou Rodrigo Ramos e hoje a gente está aqui para falar desse jogo aqui, ó, super hypado, SkyTeam. E tá hypado com muita razão, tá galera? Pô, já dou esse adianto para vocês aí. E deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer um pouquinho o nosso canal e incentivar a gente a continuar fazendo esses vídeos. Hoje não é um unboxing porque a gente já jogou várias vezes o SkyTeam, então eu vou mostrar para vocês aqui o que vem nele e um overview assim de como é que funciona e tal, né, para quem tá curioso. Essa nossa versão aqui é a versão em inglês, a gente comprei lá fora e um pouquinho antes de ter aqui disponível, começou a ter aqui as reservas, depois acabou, daí eu acabei conseguindo ir para fora e lá tinha um precinho bem legal, inclusive, e veio. Então, o que temos dentro do SkyTeam, galera? Vamos lá. Ele vem com dois livretinhos. Um é o manual, é o Landing Procedure, aqui. E daí aqui tem todas as regras de como vai funcionando as etapas, né, do jogo. Cara, manual super bem explicado, visual pra caramba. Olha lá. Né? Na mão aqui, ó. Vou dar uma passada primeiro nos componentes, assim, manual, depois eu digo mais ou menos como é que funciona, tá, galera, do jogo. Legal? Então esse é o manual inicial, esse é o primeiro livrinho que a gente tem que ler para aprender o jogo. E depois que a gente consegue pousar no primeiro aeroporto, que são vários aeroportos, a gente vai para o Flight Log, que daí tem todos os outros aeroportos, aqui atrás, os aeroportos. São vários, são 20 e poucos, eu acho. E com esses outros aeroportos, depois do inicial, tem regras adicionais. E várias regras adicionais. Várias dificuldades que entram no jogo, que deixam ele ainda mais emocionante, assim. Porque já é bem emocionante, bem imersivo, né? E esse segundo, daí quando tu entra pros outros, sai do aeroporto inicial, que é pra tu aprender, assim. A gente não jogou todos ainda, são vários, né? Mas, porra, a experiência fica muito massa. Beleza, 2 manuais. Aí cada jogador, porque como é que funciona aqui, né, galera? No SkyTeam é um jogo para dois players, né? E um vai assumir o papel do capitão, né? Do navio, do piloto, né? E o outro do copiloto. Então cada um recebe um lugarzinho para esconder aqui a sua rolagem de dados e dentro daí tem tipo um resumo, né? Do jogador, assim, o player edge aqui, tá? Os dois têm. Já adiantando, né, o copiloto e o piloto, eles têm papéis diferentes de fato, né? Algumas funções elas são comuns, os dois podem executar, mas tem algumas funções que são exclusivas do piloto e outras exclusivas do copiloto. Esse aqui é o tabuleiro principal, né, que é o cockpit, né, o painel do avião. Então ele é baixo relevo, assim, pra gente encaixar os dados e umas pecinhas que vêm também, né? Então aqui a gente tem o horizonte artificial para a gente manter o avião estabilizado, tem aqui a força do motor, né? Então a intensidade que vai representar a velocidade ali. A gente tem os freios aqui também, o trem de pouso para baixar, trem de pouso desse lado, trem de pouso para baixar, aqui do lado os flaps, né? A gente tem a comunicação com a torre também que a gente consegue fazer, e aqui a gente tem um local onde a gente consegue alocar dados para ganhar xícaras de café e a gente ganhar um pouco mais de atenção e daí mudar os resultados dos dados. Então ele tem um fator sorte, mas tem bastante condição de tu mudar esses dados ao longo do jogo e tirar um pouquinho desse fator sorte, tá? E mudar mais para estratégia. O que mais temos aqui? Os aeroportos, deixa eu pegar eles aqui. Então aqui tem, na verdade, tem uma ficha aqui, né? Porque essas fichas elas vão aqui, galera. Uma ficha vai aqui, daí ela vai entrando embaixo do tabuleiro à medida que as rodadas vão passando. E essa aqui representa a altitude que o avião está. Então ele começa lá em 6.000 pés, ó, vai baixando até ele ficar no chão pousado, né? As duas são... um lado tem o verde e amarelo ali em cima, que são aeroportos fáceis e moderados. E aqui eu tenho o vermelho e preto, que são um pouco mais difíceis e ultra difíceis. Que a gente não jogou ainda, por exemplo, esses aqui, né? E do outro lado, então, o tabuleiro vai sendo montado assim. Eu tenho as fichas dos aeroportos aqui, ó. E delas vão aqui também. Então, à medida que tu vai se aproximando do aeroporto, então começa lá, ele vai também chegando mais perto do aeroporto até que tu chega no aeroporto. Então, a ideia é que tu chegue no aeroporto e o teu avião esteja no chão,
né? Essa é a maneira de tu não se espatifar com um avião em algum local próximo do aeroporto, né? Então, ficha de altitude e ficha dos aeroportos, tem várias, galera, aqui, ó. São vários aeroportos, né? E eles são frente e verso também, que muda um pouquinho a dificuldade, tá? E o aeroporto, ele vai funcionando assim, ó. Deixa eu pegar o Montreal, que é o aeroporto inicial aqui. Aqui, ó. Então, ele começa aqui, né? Então ele vai baixando. Notem que aqui tem um aviãozinho, ó. Isso aqui representa o tráfego aéreo. Então, eu não consigo me aproximar. Quando chega isso aqui perto ou chega no slot, né? Aqui, por exemplo, eu tenho tráfego, ok? Se ele baixa a rodada e eu não tirei esse tráfego daqui, por exemplo, o avião vai colidir com esse avião que está sobrevoando também no mesmo espaço aéreo. Então, a gente tem que ir tirando esse tráfego ao longo do jogo, que é o esquema do radinho ali, por exemplo, né? E daí, dependendo do aeroporto, sei lá, de pegar um super difícil aqui, esse de Paro, aqui acho que é o mais difícil. Aí tem uma série de outras iconografias aqui que rolam, então tu tem que passar com o avião em determinado ângulo, velocidade, o tráfego ele é aleatório, a gente não sabe qual vai ser o tráfego aéreo, ele é jogado um dado para saber, então ele vai ficando mais difícil, assim. Legal, mas componentes ainda. Aí a gente abre aqui, deixa eu ver um pacotinho, galera, que eu nem botei ainda nos negocinhos, deixa eu abrir aqui, mostrar os detalhes para vocês. Então vem os dados. Cada jogador tem 4 dados, então o piloto os dadinhos azuis e o copiloto os laranjas aqui, né? E eu tenho esse dado preto, que é o dado que vai representar o tráfego. Quando tem um aeroporto que tem esse tráfego aleatório, a gente joga para saber onde é que vai ser esse tráfego, tá? Aí tem uma série de pecinhas aqui, os aviãozinhos que vão representar os tráfegos. Deixa eu mostrar alguns para vocês aqui, ó. Então, a gente aloca ele lá no tabuleiro, tem um aviãozinho de madeira, bem legal. Tem alguns aqui que a gente ainda não usou, galera, que é esse aqui, por exemplo, ó. Então vem uns tilezinhos aqui que eu ainda nem sei do que é, a gente não chegou nesse aeroporto ainda. A gente tem uns tokens de rerolar dado, então a gente consegue rerolar os dados, os 2 jogadores, a gente pode usar isso aqui, ó, vem acho que 1 ou 2 durante uma partida, a gente consegue usar isso, tá? As xicrinhas de café aqui, ó, para melhorar a nossa atenção, e daí a gente consegue mudar o resultado do dado. Quando eu uso uma xicrinha de café, eu posso somar um ou diminuir um daquele dado que eu tenho. Então me ajuda também a regular isso. Aí mais uns tokenzinhos de madeira que vão representar ali o estágio que está o meu acelerador e o freio também, tá aqui. E mais uns tokenzinhos, tem vários desses aqui, que vão representar ali as chavinhas. Quando eu baixo o flap, eu baixo o trem de pouso, eu vou colocando isso aqui pro lado para acender a luzinha, como se acendesse a luzinha ali que ele está ativado, tá? Essas aqui são as pecinhas miudinhas que tem. Além disso, aí isso aqui vai servir para os outros aeroportos mais difíceis. Então o inicial não usa... Opa, caiu aqui só um minutinho. Então o aeroporto inicial não usa isso aqui, mas deixa eu mostrar para vocês o que tem. Dependendo do tipo de aeroporto, a gente vai adicionar essa dificuldade aqui, que o combustível ele vai acabando e eu tenho que alocar um dado para consumir esse combustível. Então, se ele chegar no final e eu ainda não tiver pousado, a gente perde o jogo, né? Por exemplo, tem várias maneiras de perder o jogo. Então, esse aqui é um nível de combustível, dependendo do aeroporto tem. Esse aqui, por exemplo, é aquele que usa aqueles ícones que eu ainda não utilizei, então eu não sei para que é ainda, galera. Tá? Aqui. Né? Não lembro para que é, eu já li as regras, mas não estou lembrando. Esse aqui é para quando a gente está pousando em neve, na neve. Então tem o freio ele funciona diferente aqui, porque tem, não sei se tá vendo os iconezinhos aqui, ó, né? Ele fica menos aderente e tal. Aqui com o lance também de condições climáticas, ele muda o horizonte artificial, ali, se não me engano, aqui melhor, aqui, né? Então o vento fica diferente e tal, tem esse detalhe. E a gente também tem umas coisas que são boas, que eu tenho cartas aqui, são 2, 4, 6 cartas, que eu posso utilizar para me ajudar durante um pouso, tá? Então, posso ter uma mudança de dado, melhorar minha xicrinha, ter mais xicrinhas de café, mudar o dado também do tráfego aleatório. Então, umas caixinhas para ajudar quando o aeroporto é muito difícil, beleza? Então, assim, como é que funciona basicamente o jogo, galera? São três etapas do turno. Primeiro, a gente pode conversar entre os jogadores. Então, entre os 2 jogadores, a gente vai combinar, olha,
A gente tem agora que manter o avião estabilizado, tem que avançar o aeroporto uma casa, chegar mais perto, então aumentar a velocidade do motor, tu tem que conseguir baixar o flap, tu tem que conseguir baixar o trem de pouso, a gente pode combinar isso antes. Combinado o que vai fazer naquela jogada, ninguém mais pode falar nada e se comunicar. Cada jogador vai rolar os seus dados escondidos aqui atrás da sua casinha aqui, né, do negócio, e assim acontece, beleza? Os dados ficam ali e ninguém mais pode conversar. Aí entra a jogada de alocar os dados. E cada um, dependendo da rodada aqui, então, por exemplo, aqui começa, né? Começa assim, então o azul, que é o piloto, ó, ele começa nessa rodada. Depois, na segunda rodada, quem começa é o copiloto. E assim, um por um vai colocando o dado. Então, quando começa o piloto, o piloto aloca um dado no tabuleiro e depois aloca o copiloto. Na próxima rodada, o piloto aloca o tabuleiro e o copiloto, assim, até gastar os 4 dados cada um. E daí, galera, dependendo do tipo de local aqui, vai ter algum efeito, né? Então, por exemplo, tem 2 locais que são obrigados a gente colocar sempre o dado. Porque tem mais locais, né? Não tem dado suficiente para colocar em todos os locais, né? Mas tem 2 que a gente é obrigado a colocar, que é o estabilizador aqui, então eu tenho que sempre colocar um dado, os 2, né? O piloto e o copiloto tem que colocar no estabilizador, e no motor também. A gente é obrigado a colocar o dado aqui. E como é que funciona? No estabilizador, só para explicar esses 2 aqui, tá, galera? No estabilizador, por exemplo, a gente vai diminuir a quantidade dos dados. Então, por exemplo, se o azul botou 3 e o laranja botou 4, a diferença é 1. E o avião vai girar a quantidade da diferença, aqui ó, para o dado maior. Então, se o laranja botou 4 e o 3 botou 1, deu diferença de 1 em relação ao laranja, o laranja vira o estabilizador para o lado do laranja. O avião ele pode virar até 2 unidades, né? Se ele virar 3, ele vira, estola e a gente perde o jogo, né? Então a gente tem que sempre regular essa diferença dos dados, sem poder conversar, né? Então já comecei a notar a dificuldade. E a outra questão do motor também. Então o motor, ao contrário do flap, a gente soma os dados, né? Então, por exemplo, se o azul botou 6, né? Sei lá, botou 1 e o laranja botou 3, a gente soma dá 4, então o motor aqui vai representar uma velocidade de 4. Dependendo de onde estiver alocado aqui o meu trem de pouso e o meu flap, o avião vai avançar uma casa ou 2 aqui no aeroporto, vai se aproximar mais ou não do aeroporto, tá? Então, a ideia do vídeo não é a gente esmiuçar as regras, mas vocês terem uma noção. Então, assim, cada local desse tem uma alocação de dados, né? E a gente tem que fazer com que o avião chegue no final das rodadas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rodadas. Ao final de 7 rodadas, o avião tem que estar no chão e tem que estar na área do aeroporto. Essa é a dificuldade, né? O objetivo. Então, assim, a gente jogou algumas vezes. O jogo ele é bem hypado e tem o seu porquê, né? Ele realmente passa essa imersão, assim, né? E tensão durante o jogo. A gente não jogou todos os outros aeroportos, mas já jogamos alguns ali e ele dá mais tensão também, porque fica mais difícil, porque isso aqui nada mais é do que mais locais para alocar dados. Então as escolhas elas começam a ficar mais difíceis, assim, né? Galera, recomendadíssimo o jogo aí, foi uma baita aquisição, acho que difícil vai sair da coleção, só se a gente enjoar muito, mas tem uma expansão que tá rolando aí que adiciona mais aeroportos, né? Então acho que a rejogabilidade vai ficar ainda maior, né? Imagino que é um jogo que deva ficar na nossa coleção por muito tempo aí. Beleza? Valeu por ter visto até aqui, nos falamos.